Vamos falar sobre audiobooks. Por que o mercado tem se voltado tanto para os audiobooks? Onde que eu posso ouvir? Que tipo de livro é mais legal de ouvir no audiobook? Por que os audiobooks são tão fantásticos? Tem dados sobre o consumo de audiobooks no Brasil e no mundo. Minha ideia com esse vídeo é bater um papo sobre audiobooks com vocês, trazendo alguns dados, informações, curiosidades aí do mercado e algumas coisas que talvez possam ser úteis para vocês. E compartilhar um pouquinho da minha relação mesmo como leitora com os audiobooks. Tem algumas informações que eu quero passar, mas a ideia é que esse vídeo seja um vídeo sem muito roteiro, só pra gente bater um papo mesmo sobre audiobooks. Tem um roteiro muito fechadinho, sabe? Mas ó, antes de mais nada, oi, tudo bem? Meu nome é Laura e eu falo sobre livros e mercado editorial aí na internet. Eu trabalho com livros tanto como criadora de conteúdo quanto em editora. Então, se você quiser me seguir nas redes sociais, fica aí o convite e bora pro vídeo. Antes de entrar no papo de mercado sobre audiobooks, eu queria trazer algumas curiosidades que eu acho interessante quando a gente pensa nos livros em áudio. Eu não vou entrar naquela polêmica que direto alguém levanta na internet de que audiobook não é livro, ouvir um livro não é ler um livro, não conta como leitura, então não vale para listas de livros lidos. Porque assim, né, gente, com todo respeito, mas a gente tem mais o que fazer, não só nesse vídeo, mas na vida mesmo, né? Além de ficar fiscalizando quem pode ou não ler o que conta ou não como leitura, porque tudo virou competição, tudo virou comparação. Porque pra mim, um dos maiores perigos da gente querer criar essas separações é que você começa a julgar quem é ou quem não é leitor, quem lê mais, quem lê menos. E numa realidade em que a gente devia estar tentando fazer as pessoas lerem mais, independente do formato que elas escolhem, seja físico, e-book, audiobook, eu acho que a gente podia deixar essa discussão de lado. Até por ser bem capacitista também, né? Vamos combinar. Inclusive, você sabia que ler em silêncio é uma inovação? Desde os primeiros séculos da escrita até a Idade Média, a norma era ler em voz alta, para si e para os outros. E até os escritores iam pronunciando ali à medida que eles escreviam. E os próprios textos tinham uma musicalidade. Quem tem uma bagagem ali de estudos literários, com certeza já sabe disso. A leitura não é o hábito que a gente tem hoje. E também não era nem um pouco acessível, muito pelo contrário. Então o leitor, quando ele existia, ele era o intérprete daqueles textos que ele estava lendo. Ele emprestava sua voz para aqueles textos. E muitas vezes, até por questão de economia de recursos, porque papel não era fácil de produzir, de achar igual é hoje, um texto escrito era muito entendido também quase como uma partitura bem básica. As palavras vinham uma atrás da outra, muitas vezes até sem separação ali, ou sinais de pontuação, e até por isso era muito melhor você ler em voz alta, porque reparem, quando a gente lê, principalmente quem está aprendendo um novo idioma, fica muito mais fácil quando você tem a questão da audição ali envolvida. E essa liberdade aí pra gente escolher o livro que a gente quisesse ler, na hora que a gente quisesse, nos formatos que a gente conhece hoje, encontrar aquele cantinho ali para ler em silêncio, de uma forma quase que idílica, é uma vitória que foi conquistada aos poucos e ao longo do tempo. As primeiras pessoas que começaram a ler em silêncio, como é tão comum pra gente hoje, chamavam muita atenção. No século IV, por exemplo, Agostinho ficou tão intrigado quando ele viu o bispo Ambrósio de Milão lendo em silêncio, que ele chegou a registrar isso. Então a gente tem ali o registro de alguém que estava lendo em silêncio. Inclusive é o registro de uma das primeiras vezes que alguém substituiu essa leitura de uma forma quase que de espetáculo para uma experiência individual, subjetiva e deliciosa, né? Como todo leitor ama. E assim, eu gosto de olhar para essas histórias, assim, principalmente para a história e dos livros e da escrita, da leitura, porque eu fico pensando, né, esse formato digital que a gente tem hoje, ele é quase um reflexo de um hábito muito antigo, mais antigo do que o próprio hábito de pegar um livro físico, cada um com seu livrinho e ler de forma confortável numa poltrona, no sofá, em casa ou enfim, qualquer lugar. Inclusive, para quem curte esse tipo de curiosidade, eu vou indicar para vocês um livro, O Infinito em um Junco, que inclusive conta um pouco de tudo isso aqui que eu mencionei. Já falei sobre esse livro aqui, vou deixar aqui nos cards. É um dos meus livros favoritos, assim, sobre história do livro e tal. Falei melhor sobre esse livro no vídeo, então confere aí. Inclusive, quando eu tava fazendo o mini roteiro, assim, desse vídeo, eu pensei que talvez fosse legal a gente também mergulhar na história dos audiobooks, né? Qual foi o primeiro audiobook? Como surgiu esse formato como a gente conhece hoje? Vocês
curtem esse tipo de conteúdo? Como eu tinha prometido há algum tempo já para algumas pessoas que eu gravaria esse vídeo sobre audiobooks, eu não queria demorar para soltar, então não vou mergulhar muito nessa parte, mas eu acho que pode virar um outro conteúdo mais histórico, mais de curiosidade. Mas depende de vocês, assim, se vocês têm interesse, então por favor não deixa de me falar aqui nos comentários. Voltando pro objetivo desse vídeo, vamos para alguns dados e informações? Papo de mercado mesmo? Bora olhar para o cenário dos audiobooks no Brasil e no mundo. Segundo a Statista, a projeção é que a receita mundial de audiolivros atinja 9 bilhões de dólares só esse ano em 2025. Espera-se também que essa receita apresente uma taxa de crescimento em torno ali de 7% ao ano até 2029. E segundo o Words Rated, a projeção é que até 2030 os audiobooks sejam responsáveis por 21% da receita do mercado editorial global. Na semana que eu tô gravando esse vídeo, saiu uma matéria do Publish News bem legal sobre o mercado nórdico de audiolivros. E aí talvez muita gente pense, tipo assim, nossa, mas o mercado nórdico, o que eu tenho a ver com isso? Além da influência na literatura por meio ali da exportação de grandes autores, o mercado editorial de países como a Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia são extremamente interessantes da gente olhar, principalmente pensando em hábito e comportamento de consumo de leitores. É um mercado consumidor muito desenvolvido, muito evoluído, e apesar de eu não gostar dessa palavra. A Storytel, empresa de audiobooks que a gente vai falar daqui a pouco, ela é sueca, por exemplo. Nessa matéria, por exemplo, a gente tem a informação, né, de que a Suécia, com uma população de só 10,5 milhões, continua sendo um dos mercados de audiolivros mais avançados do mundo. Os audiobooks lá representam 33,9% das receitas das editoras. Olha isso aqui, gente, isso é uma loucura. Os audiolivros representaram 63% dos livros comprados na Suécia em unidades no primeiro e terceiro trimestre, enquanto os e-books representaram apenas 5%. E algo que é interessante pensar também em comportamento de consumo é que o carro-chefe, por exemplo, aqui na Finlândia, são serviços de assinatura de audiolivros. 96,2% das receitas de audiolivros finlandeses vieram de assinaturas em 2023. A ficção lidera as receitas de audiolivros, representando 64% em 2024. Pensando na Islândia, né? Um país tão pequenininho, 56% dos islandeses ouvem um audiobook pelo menos uma vez por ano. 26% ouve de forma semanal. Voltando aqui para o Brasil, eu acho que já é interessante a gente pensar como que o formato do áudio em si é extremamente bem aceito no nosso país e como que isso pode acabar refletindo na forma como as pessoas se relacionam com os audiolivros. O Brasil é o país que mais consome podcast no mundo. E é engraçado olhar para essa informação hoje, porque eu lembro claramente da época da faculdade, eu tinha um grupo de amigos que era completamente envolvido e apaixonado por podcast. E eu lembro especificamente de um amigo comentar como que ele não entendia por que os podcasts não tinham chegado aqui direito no Brasil, por que as pessoas não estavam aceitando. Veja bem, né, amigo? Olha onde a gente tá hoje. Ainda pensando um pouquinho só em podcast rapidinho. Segundo resultados da Pod Pesquisa de 2024 e 2025, da Associação Brasileira de Podcasters, estima-se que o Brasil tem aproximadamente 31 milhões de ouvintes de podcast. 31,94 milhões, para ser mais exata. Inclusive, gente, eu vou deixar todas as referências que eu for citando aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser conferir ou checar, né? Ou saber mais. E segundo o mapa da indústria do áudio em língua portuguesa, o Brasil lidera a expansão da indústria de áudio em língua portuguesa com o consumo de podcasts e de audiolivros. Em outra matéria do Publish News que eles comentam esse relatório, eles falam assim, ainda segundo o estudo, a indústria de áudio no Brasil não só está crescendo, como tem também diversificando suas fontes de renda por meio de parcerias estratégicas e novos modelos de negócio, como B2B2C, liderado pelo Esquilo. Só no que diz respeito a audiolivros, o formato representa 10% do consumo no aplicativo e desde o mês de janeiro são mais de 87 milhões de minutos consumidos com e-books e audiolivros.
Segundo o André Palme, a tendência é que o mercado de audiobooks acompanhe essa curva de crescimento, se tornando tão relevante para os brasileiros quanto a música e os podcasts já são hoje. A gente também teve uns dados bem legais saindo aí na última pesquisa Panorama do Consumo de Livros no Brasil, que inclusive tem um vídeo inteiro que eu passei por eu passei pelas 70 páginas ali da pesquisa. Vou deixar aqui nos comentários, nos cards, para vocês conferirem, vale muito a pena. Mas eu queria trazer aqui alguns dados dos audiobooks, né? A gente teve um crescimento do ano passado de 19% para 22% só na compra de audiobooks. E algo que eu comentei também que eu achei bem interessante é que a gente também teve um crescimento aqui no rádio de carro como aparelho que foi utilizado para fazer a leitura de livros digitais. E que assim, gente, o rádio do carro é só audiobook, não tem como ser outro formato. E a gente teve um crescimento também na importância dos formatos por classe social, pensando na questão do rádio do carro em todas as classes. Eu sei que parece pouquinho, mas para uma indústria que praticamente não era fomentada aqui no Brasil, isso é considerável. Resumindo, né, os audiobooks vieram para ficar no Brasil e no mundo, o mercado está crescendo, a gente tem mais leitores, mais possibilidades, tem para onde crescer, inclusive também para tentar pegar uma galera que não lê muito ou não lê livro físico, e-book de jeito nenhum. E essa é uma parte que eu acho muito interessante no mercado. E agora falando a um nível mais pessoal, sem roteiro. Eu confesso que eu achava o formato de audiobooks muito esquisito. Eu lembro que eu comecei a ouvir audiobooks numa época em que eu ainda trabalhava presencialmente, na editora que eu trabalhava na época. E acho que foi ali em 2017, 2018... que eu ouvi mesmo, assim, direito, meus primeiros audiobooks, porque eu ficava muito tempo no trânsito, né, pra ir e voltar, principalmente voltar pra casa do trabalho. E eu lembro que na época eu assinei a Audible, que não tinha chegado aqui no Brasil ainda, então nem era barato também, porque você pagava em dólar, né? E você tinha direito a um crédito mensal, então eu podia escolher, mas eu aproveitava para pegar aqueles livros que não tinham saído aqui no Brasil ainda, que se eu fosse comprar ou importado, ou até mesmo comprar ali o e-book e tal, ficaria muito mais caro do que aquele crédito. E eu explorei um pouquinho de todos os formatos, todos os gêneros, eu acho, no audiobook. Já explorei não ficção, ficção, romantasias, livros, uma ficção um pouco mais densa. E até hoje eu ouço muitos audiobooks. Hoje mais do que nunca. Eu acho que eu ouço mais audiobook do que eu leio e-book, por exemplo. Porque comigo, pra minha rotina, os audiobooks, eles funcionam muito. Porque eu tô constantemente, assim, ou eu tô no carro, ou eu tô, né, donas de casa vão entender. Você tá arrumando a casa, você tá lavando a louça, você tá cozinhando. Eu moro sozinha, então assim, eu faço as minhas coisas. Eu pego muita estrada, então às vezes eu fico direto, no mínimo 2 horas no carro, na estrada. Se eu vou em algum lugar tem trânsito, eu amo ouvir audiobooks na academia. E hoje em dia, por exemplo, eu entendi que pra mim o formato de audiobook que mais funciona são os audiobooks de ficção, especialmente romance e romantasia. Esses romances aí, esses romantasias do TikTok, eu tô ouvindo tudo no audiobook, porque a gente também hoje em dia tem uma evolução na produção dos audiobooks que é fantástica. Essas grandes sagas, tipo Acotar, Quarta Asa, elas já têm inclusive a opção do audiobook dramatizado, que assim, ai gente, eu sei que parece muito esquisito, é muito cringe, dependendo do que for, assim, principalmente as primeiras vezes que você vai ouvir, mas depois é um caminho sem volta e é uma delícia, porque lá fora também, né, o mercado de audiobooks, como a gente viu, tá sendo cada vez mais fomentado, tá entrando muito investimento nesse mercado, porque existem muitas possibilidades. E essas produções, né, esses audiobooks dramatizados, por exemplo, tem um casting inteiro de atores que estão ali gravando as vozes. Então, cada personagem tem uma voz. Você tem os efeitos sonoros. Então, por exemplo, Quarta Asa, você tem os efeitos da batalha, até dos passos no chão, da comida, quando tá assim, eles estão num refeitório. E aí você tem os sons de fundo das pessoas conversando. Então, realmente, é uma experiência de leitura muito imersiva. E eu gosto muito, porque parece assim que você tá fechando os olhos e tá vendo um filme.
passando na sua cabeça, sabe? São produções mais caras, então é muito difícil você ter um audiobook dramatizado, costuma realmente ser com grandes fenômenos editoriais, mas hoje em dia, até produções, assim, autores independentes estão lá fora, pelo menos, estão investindo mais em audiobooks, esses romances, assim, você tem geralmente 2 narradores pra fazer, sei lá, a voz feminina e as vozes masculinas, tem uma interação ali, então tem uma evolução realmente na qualidade dos audiobooks. E comigo, né, como eu falei, funciona mais esse tipo de formato, assim, né, de gênero, porque tem alguns livros, tiveram outros que eu ouvi também no audiobook recentemente, como eu mesclo às vezes, eu tenho às vezes o livro físico ou o e-book, e aí eu não consigo, como eu falei, né, eu tenho mais tempo no meu dia pra ouvir os audiobooks, porque eu ouço enquanto eu faço outra coisa, do que pra realmente sentar, pegar um livro físico ou um e-book, mergulhar naquilo ali. Então, às vezes eu tô gostando muito de um livro e eu sei que ele tem no audiobook, e aí, quando eu não posso pegar ele físico, eu ouço um capítulo, depois eu vejo onde eu parei no livro físico, no e-book, eu vou revezando, também é uma forma que eu faço. E eu ouvi alguns livros, tipo, mesclei a leitura da Casa do Mar Cerúleo, Além da Porta Sussurrante. Então, esses livros que são minha zona de conforto. São livros que eu tenho familiaridade e que eu consigo concentrar mais, assim. Porque são livros que, até por terem muitos diálogos, fluem um pouco melhor, né? Formatos que eu sei que não funcionam tanto comigo. Teve um livro que eu fui ouvir ano passado, porque ainda não saiu aqui no Brasil, não sei se vai sair, tava muito caro, pra comprar importado e tal. E eu pensei, vou ouvir no audiobook. Que era um livro sobre como que os bibliotecários, os acadêmicos, né, eles foram responsáveis por mudar os rumos da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, muito interessante. É um livro histórico e é um livro que tem um formato um pouco mais acadêmico. Então, tem muitas informações, tem muitas datas, tem muitos nomes, tem referência a várias missões reais, assim. Então, eu ouvi no audiobook, mas eu confesso que eu não aproveitei tanto a leitura, porque em alguns momentos ali, que questões de segundo, às vezes você desconcentra, porque, sei lá, tô na academia, alguém veio falar comigo, e aí é meio ruim pra voltar, assim, eu sinto que eu perdi grande parte do conteúdo e depois vou querer reler ou ler mesmo, assim, com total atenção, num outro formato, seja físico, seja no e-book, né? Então, eu já entendi que esse tipo de livro não funciona comigo. Mas não quer dizer, né, que os audiobooks não funcionem. Porque, nossa, gente, eu fico tão envolvida, eu acho que até quando tem esses audiobooks dramatizados, a gente se sente tão fisgada nas histórias de fantasia, de romance, que eu acho que, genuinamente, eu aproveito mais a leitura, às vezes, do que se eu estivesse lendo aquele livro num outro formato, sabe? E os audiobooks, eles começaram a deixar os meus dias bem mais leve, eu não sei explicar. Era tão gostoso, assim, ao invés também de consumir um conteúdo que, às vezes, eu só tava, quando eu ia lavar a louça, só pra deixar um negócio rodando ali, aí um vídeo de uma fofoquinha, de alguma coisa assim, que tem seu lugar, adoro, mas troquei por um livro. Então foi muito legal, conheci vários autores, descobri vários livros favoritos, assim, nos audiobooks, e hoje em dia eu sinceramente não consigo montar sem ter audiobook. Inclusive eu tinha deixado uns dias aí essa semana sem ouvir um audiobook, e eu já percebi que eu já sinto falta, eu sinto abstinência, assim, porque quando eu tô almoçando, às vezes também, né, é meio complicado você ficar passando as páginas se você tá ali com o garfo, com a faca na mão, ou você tá comendo com a mão e tal. E aí o audiobook fica ali, então senti muita falta mesmo. E aí eu via que às vezes só pra preencher uns momentos, assim, de lavar a louça, de fazer faxina, de não sei o quê. Eu também ouço muito podcast, tá? Adoro podcast. Mas quando não tinha um episódio novo de um podcast que eu ouço, ou quando realmente eu não tava afim de ouvir um podcast, eu sentia que eu ficava procurando um negócio que às vezes, sabe, eu nem tava prestando atenção naquilo. Com os audiobooks, não. Com os audiobooks eu tô ali entretida, fazendo o que eu tenho que fazer, enquanto eu tô ouvindo um livro. Então, assim, hoje em dia, né, não consigo não montar minhas TBRs com o audiobook, fico super entretida, e é até bom, porque às vezes também eu entrei num momento que eu tô evitando ter muitos livros físicos, por questão de espaço. Minha casa é pequena, não tenho onde guardar, e tem muitos livros que eu leio muito rápido, tipo romances, que eu adoro, mas não necessariamente eu quero ter aquele livro aqui comigo, sabe? E como eu falei, como não é sempre que dá pra eu sentar com e-book e etc., os audiobooks também, eu tô ali, eu consumi aquela história, pronto, acabou, meio que devolvi aquele livro, sabe? Então, pra mim, funciona muito. Amo. E eu sei que audiobooks não funcionam pra todo mundo, né?
Mas assim, nada funciona pra todo mundo o tempo todo. Então isso é só uma reflexão aí que eu queria deixar, uma possibilidade. Vamos falar então de onde ouvir audiobooks, né? Algumas sugestões de lugares pra vocês consumirem esse formato de livro. Eu vou compartilhar os que eu tenho mais experiência. Com certeza existem outras possibilidades, mas nesse vídeo, que nessa parte é até um pouco mais pessoal, assim, eu não vejo muito porquê de ficar apresentando 1 milhão de lugares diferentes, sendo que eu não tenho nenhuma familiaridade, sendo que eu nunca experimentei. Então eu aproveito pra deixar aí aberto nos comentários o espaço pra quem usa alguma outra coisa que eu não falei, eu não vou falar aqui agora, deixa aí nos comentários, porque às vezes também vai que eu não conheço e aí eu posso conhecer e pode ajudar outras pessoas. Então, ó, já vou começar com o meu favorito. Ó, já vou deixar muito claro, atualmente, o meu favorito é o Storytel. E o Storytel, ele funciona por um formato de assinatura também. Então, você paga um valor mensal. Atualmente, eu pago R$19,90, então ele é o mesmo preço, quase que um padrão, assim, das assinaturas, é o mesmo preço do Kindle Unlimited, por exemplo. E, atualmente, é o que eu mais tenho ouvido. Por quê? Vai depender muito também. Por isso eu acho que vale, se você quiser decidir depois desse vídeo assinar algum serviço e tal, nada disso aqui é uma publi, tá, gente? Eu queria que fosse, inclusive. Vale a pena, como é que eu faço, assim? Eu sei mais ou menos os gêneros que eu gosto de ler, né? E eu sei os livros, às vezes, que eu tô esperando. E eu ouço muitos audiobooks de lançamentos e de livros que também não tem aqui no Brasil. Então eu ouço muito em inglês, eu ouço muito em alemão. Mas existem sim em português e tudo mais. Inclusive os audiobooks, fica aí, né, uma recomendação. Eu já falei num vídeo até pro TikTok. Que audiobook também é uma ótima ferramenta para quem quer aprender ou exercitar um outro idioma, né? Porque a gente tá começando a ter mais agora aqui no Brasil, né? Esses serviços de assinatura chegando e com produções originais, né? Ou produções traduzidas e dubladas do português, né? Mas no Storytel, eu descobri que atualmente ele é o que tem um catálogo que mais combina com os gêneros que eu gosto de ouvir no audiobook. Então, assim, o Storytel, né, como vocês vão ver aí, explanando o que tá na minha biblioteca nos itens salvos. Você, inclusive, eu estou ouvindo Quicksilver, que foi um desses fenômenos aí das bookredes gringas, depois eu conto pra vocês nos meus lidos do mês. Na Storytel você não paga, além da assinatura que você tem. Você tem acesso ao catálogo deles, e aí você pode salvar, você pode fazer o download pra você ouvir depois, e fica ali no seu celular, né? E eu gosto muito, assim, tem, por exemplo, Tom Lake, provavelmente ali, que tava na minha lista de 12 livros pra ler esse ano, provavelmente vai ser no audiobook. Lá, esse é o audiobook dramatizado, de Quarta Asa. Enfim, tem um vasto catálogo, e eu sinto que atualmente é o mais atualizado, assim, com os lançamentos desses gêneros que eu gosto mais de ouvir no audiobook, tanto que, assim, eu ouvi o Tempestade de Ônix, o audiobook saiu no mesmo dia do lançamento lá fora do livro físico e do e-book, então, assim, tá super em dia, sabe? E olha, não é uma publi, eu não vou ganhar nada com isso, mas o Storytel, ele me deu a opção aqui de compartilhar 3 dias grátis para quem quiser experimentar, fazer um teste. Então vou deixar o link aí desse teste gratuito aí na descrição também. Outro serviço de assinatura de audiobooks que eu tenho e recomendo é a Audible. Hoje em dia, ela também funciona num serviço de assinatura, então você paga ali um valor mensal. Também é R$19,90, o mesmo padrão ali do Kindle Unlimited. E a Audible, ela tem mais opções para quem quer ouvir em português, por exemplo. E a Audible Brasil também, a gente teve notícias aí nos últimos tempos, que ela tá investindo nos originais. Então, o que significa? Ela faz isso nos países em que ela atua, que ela vai investir na produção, às vezes, de conteúdos nossos, né? Originais mesmo, brasileiros. Então, a gente vai ter de livros nacionais, né? Ou livros pensados ali para o áudio. E atualmente também tem alguns livros que também saem junto de lançamentos internacionais. E a gente tem os exclusivos da Audible. Então isso acontece muito também, como, né, é a Amazon, então é o player mais forte que a gente tem no mercado. Eles têm, às vezes, alguns audiobooks que só vão estar disponíveis na Audible. O Pro, esses conteúdos originais, né, tô mostrando aí alguns para vocês, dá para ver que é bem diverso, inclusive
inclusive, pra quem curte não ficção, pra quem curte, né, livros tipo A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, alguns livros mais de finanças, de autoajuda, alguns clássicos, né, tipo Orgulho e Preconceito, esses mega best-sellers, né, de essencialismo e etc. Tem um catálogo bem vasto e é o que mais tem crescido, né? Alguns que eu salvei, por exemplo, que já são diferentes dessas romances, romantasias. Tem a autobiografia da Rita Lee, Os Quatro Ventos, por exemplo, que é esse clássico não, né? Esse sucesso da Christine Hanna, ele só é disponível na Audible. A Morte da Verdade, Big Tech, enfim, tem vários ali que só estão disponíveis na Audible. Tem vários podcasts, eu aqui não tenho, mas enfim. Um lado contra também, né, que eu preciso dizer. A Audible, você paga assinatura, mas o catálogo, por enquanto, pelo menos aqui no Brasil, como funciona nessa coisa da assinatura e não necessariamente dos créditos, como é na gringa, você tem dentro da assinatura os livros, os audiobooks que estão inclusos na sua assinatura. Mas você também, muitos desses grandes lançamentos, eles estão no catálogo adicional. Então você paga, além da assinatura, pra você ouvir, você vai ter que comprar aquele audiobook. Você compra com desconto, né? É possível comprar audiobook também, basta só baixar o aplicativo da Audible. Se você não quiser assinar, você pode comprar aquele audiobook e ele vai estar disponível aqui. Você não precisa, né, se comprometer com a assinatura mensal. Dependendo, né, às vezes pode até compensar pra você. Mas eu confesso que às vezes eu fico meio frustrada ainda de assinar, pagar a assinatura, e aí na hora que tem um livro que eu quero muito, ele tá no catálogo adicional. O desconto já ajuda, quando é um livro que você quer muito, ainda mais se for um livro que às vezes não saiu aqui no Brasil ainda, mas enfim, também acho importante deixar esse disclaimer. Outro serviço de assinatura que de vez em quando eu assino, mais uma vez, vai depender de onde está aquele livro que eu quero ouvir naquele mês. Então essa é uma dica também que eu dou. Você precisa assinar todos os serviços? Não. Monta a sua TBR daquele mês ou fica dando uma olhada nos catálogos desses serviços e aí você vai variando as assinaturas. Assina um mês a Storytel, um mês a Audible, um mês o Everend, que é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Nesse momento eu não tô com a minha assinatura ativa, porque é isso que eu falei, eu vou mesclando de acordo com a minha TBR. Mas eu acho o catálogo do Everend bem interessante dos audiobooks. Também tem e-books, né? Inclusive o Storytel também. Mas vou mostrar, por exemplo, aqui dos itens salvos. Eu descubro vários, inclusive desses do desafio Uma Bruxa por Mês, no Everend. São audiobooks bem legais. Tem muito de não ficção e tem alguns que não achei nem na Audible, nem no Storytel. A Irmandade da Adaga Negra, que é uma série que eu adoro, minha farofinha, tem aqui. Vários de Natal, ano passado, eu acho que eu ouvi, mesclei entre a Storytel e o Everend. Esse Witchcraft tá até no meu vlog, no Desafio Uma Bruxa por Mês. Enfim, ele tem alguns bem legais. E quando eu vou ouvir, por exemplo, audiobooks em alemão, eu costumo achar eles só no Everend. Não sei porquê, pelo menos incluso na assinatura. E esse é a mesma coisa, você tem a assinatura, você não vai pagar outro pra comprar, por exemplo, algum audiobook. É só assinatura e pronto. Puxando a sardinha aqui pro nosso país. Temos o Esquilo, que inclusive o Esquilo pode ser uma ótima opção, mais uma vez, nada é publi, tá? Gostaria que fosse, fica aí o recado. Mas o Esquilo pode ser uma ótima opção pra quem quer começar a se aventurar nos audiobooks, mas não quer pagar nada por isso. Por quê? O Esquilo, ele tem uma parceria com diversas operadoras de celular, com diversas empresas, que você tem direito ao Esquilo ali, pelo menos a um créditozinho de alguns títulos ali por mês. Eu, por exemplo, eu sou da Vivo e eu tenho direito, então eu não pago nada ali no Esquilo e eu tenho acesso a um catálogo tanto de e-books quanto de audiobooks. Eles têm muito mais e-books do que audiobooks, mas está crescendo cada vez mais. Tem Duna, Flores para Algernon, tem muitos de não ficção, tem ali da Rita Lee. Quando você vai ver os e-books, também tem várias opções. Enfim, pelo que a gente vê, é um catálogo que promete crescer cada vez mais. O Esquilo, por enquanto, ele ainda não tem muitos gêneros, assim, que me atrai, muitos livros, assim. Tem um ou outro tipo da Rita Lee, que eu até salvei, né? Mas, no momento, sendo completamente transparente com vocês, as duas assinaturas que eu mantenho vigente ali, pagando, o Esquilo, né, não paga, então tá sempre ali, mas atualmente, hoje, no dia 20 de fevereiro, que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com a Storytel e com a Audible, mas eu estou ouvindo muito, muito, muito na Storytel pelos motivos que eu falei pra vocês ali. Se vocês quiserem, né, pra esse vídeo, eu achei até que ia dar pra fazer nesse vídeo, mas esse vídeo já tá enorme, eu posso gravar uns conteúdos mais curtozinhos de X livros pra ouvir em cada uma dessas plataformas, assim, compartilhar, seja aqui, seja no Instagram, seja lá no TikTok, me contem nos comentários se vocês quiserem, né, que eu
que eu filtre um pouco esses catálogos e traga indicações de cada um desses serviços de assinatura. E assim, acho que deu pra entender que eu amo audiobooks, que eu amo audiolivros. E daqui a pouquinho, no meu vídeo de lidos de fevereiro, vocês vão ver também os audiobooks que eu ouvi no lidos de janeiro. Tem os que eu ouvi no audiobook também. E eu queria aproveitar esse finalzinho de vídeo para fazer um disclaimer, um convite, na verdade. Eu trabalho sozinha como criadora de conteúdo. Eu pesquiso, eu faço roteiro, eu escrevo, eu gravo, eu edito, eu divulgo, acompanho métricas, compartilho aí nas redes sociais, tudo sozinha. De todos os conteúdos de todas as minhas redes, né? Não sei se você só me acompanha por aqui, se caiu aqui de paraquedas, mas principalmente os conteúdos em vídeo pra cá, pro TikTok e alguns pro Instagram. Mas pra cá e pro TikTok são os que mais dão trabalho. E, gente, é muito trabalho. Ainda mais porque vocês sabem, né? Eu gosto muito de fazer pesquisa, trazer dados, falar bastante pra tentar esmiuçar ao máximo um assunto pra vocês. Porque eu não sou muito tipo de criadora que faz conteúdo bem entre aspas, tá, gente? Fácil ou rápido. Tipo, curto. Só que eu, por exemplo, eu não consigo fazer 1/10 dos conteúdos que eu penso, das ideias que eu tenho. E eu tenho ideias tão legais, mas eu não consigo fazer porque seria necessário mais tempo, mais recurso, porque são conteúdos que eu gostaria de apresentar pra vocês de forma mais elaborada. Porque como criadores de conteúdo, é muito difícil a gente manter o trabalho. Então, mesmo morrendo de vergonha de a gente tá falando isso, eu queria deixar o convite para vocês para apoiarem meu projetinho no Catarse, que foi uma forma que eu encontrei de ajudar a manter o trabalho como criadora de conteúdo financeiramente viável. E para continuar criando conteúdos tipo esse vídeo, a gente faz leituras coletivas exclusivas nesse grupinho, sorteios, a gente assiste filminho junto. Mas a maior parte das pessoas que tá ali no grupinho, tá ali, na verdade, eu sei, que é pra apoiar meu trabalho mesmo, não é nem querendo algo em troca. Eu agradeço muito por isso. Então eu queria deixar aqui o convite pra quem quiser e puder, né, claro, apoiar. Tem uns modelos de assinatura ali, mas às vezes pouquinho, tipo R$20 por mês, você já participa do grupinho, já me ajuda horrores. E fica aí o convite, porque quem sabe, né, se a gente conseguir, talvez, crescer um pouco mais esse grupinho, esse projeto, eu não consiga contratar pessoas para editar os vídeos para mim, para me ajudar, às vezes, com determinados roteiros que eu tenho em mente, que eu queria muito fazer, mas eu não consigo fazer sozinha por questão de tempo mesmo. Porque, sério, tem tanta coisa tão legal que eu queria trazer pra vocês, mas eu não consigo no momento. Então, enfim, fica aí o convite. Mas é isso, eu espero que eu tenha conseguido esmiuçar um pouco mais o assunto dos audiobooks. Tem muita coisa que dá pra gente falar sobre os audiobooks, tanto do ponto de vista de mercado, quanto indicação de livro, quanto história aí dos audiobooks, como eu mencionei. Então, por favor, se você chegou até aqui, deixa o like aí no vídeo, me conta nos comentários o que você achou, o que você achou mais interessante, se você tem o hábito de ouvir audiobook, se você quer ouvir mais audiobook, se audiobook não funciona pra você também, conta aí por quê. É sempre bom, até como pessoa que trabalha no mercado editorial, tentar entender onde estão as dores ali das pessoas. Eu sei que não funciona pra todo mundo, mas é coisa de concentração, é porque não achou os livros certos, porque talvez nesse último ponto eu possa te ajudar. Enfim, vamos conversar aí nos comentários e me segue nas redes sociais, que eu tô sempre criando conteúdos, como eu falei, por lá. Principalmente aí na rede da dancinha, eu faço lives 3 vezes na semana, então a gente bate muito papo, eu tô tentando compartilhar mais aqui cortes da live também, pra quem quiser conferir. E é isso, muito obrigada se você assistiu até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.